Foi mal, Rose, por não trazer durante tanto tempo. Eu tô vacilando pra caralho. E principalmente, eu não tô conseguindo mais editar. Porque se eu colocar esta aqui, igual tá estes outros, o Photoshop nada, o OBS começa a lagar. Então, Rose, não vou conseguir mais colocar as coisas legais como eu geralmente coloco. Porque tanta coisa que tu mandaste que não dá mais. O YouTube tá bugando. Isso porque eu não coloquei os membros. Acaso os membros também, da mesma forma que tá estes aqui, lascou. O OBS já nem abria mais. E dito isso, bora ver aqui mais uns marroazinhos. Que saudades desse marroá, rapaziada. Foi mal, mas eu também tive os meus motivos. Esta cadeira aqui estragou-se. Tá, consegui deixar ela mais ou menos para voltar a gravar. Eu tomei strike no outro canal, tive de resolver isso. Teve a epidemia de strikes também nos canais de marroá. Foi muita coisa, mas acho que está tudo certo. Agora está tudo boa. Vamos voltar com tudo. Felizmente não foi afetado neste canal com strike. Então só bora ver aqui este marroá maravilhoso. Amiga de infância dizendo que isso não faz sentido algum, que é o Rufus. Não tem como o Rufus ter pegado leve com eles, tirando o Rufus pra merda. Pera, foi aqui que eu parei? Foi? Sei lá. Voltei um pouquinho pra trás que eu tava um pouco adiantado, então só bora. Desesperado, perguntando se ele tá maluco. Muito obrigado, Rose. E quais são os seus motivos para isso tudo. Elvira sente vontade de vomitar com tudo isso, pois sente que o nosso mano... O próximo vídeo sai provavelmente amanhã e já vai ser um compilado completo. Hoje não deu pra completar tudo, então se quiser ver o Marroá, talvez seja melhor ver amanhã, não sei, enfim. Estava... Mas o completo vai sair adiantado só para membro. Então se tu é membro, talvez compense ver mais uma Marroá amanhã do que hoje. Apenas brincando contra eles três durante essa luta. E estava mesmo. Pensando que se o Rufus queria realmente derrotar eles, ele não teria se mostrado e atacado após o lustre ter caído. E ainda assim ele ficou ali, bem na frente de 3 pessoas, sendo essas pessoas um guerreiro, uma maga e uma alquimista. E durante toda esta batalha, ele não relaxou por nenhum momento. E por isso que deve ter alguma coisa estranha com isso tudo. Tava tentando ganhar tempo. Pensa Elvira. Nosso mano Rufus já mete um... Já acabou, Jéssica. Contra o Taylor. Se soltando dele, falando pra que eles parem de latir pra ele, tá ligado? E suba logo as escadas o mais rápido possível. É bom que alguns memes já saturou tanto, mas já caducou a saturação. Então volta a ter graça. Tipo, já valeu Jéssica. Por mais que pra ti ainda possa não ter... Esqueci o que eu tava falando, bora continuar. O que deixa os 3 como? Boiando, pois até então o Rufus estava impedindo deles subirem, tá ligado? No entanto, uma súbita pergunta veio ao ar. Pergunta essa é do porquê o Rufus os deixou eles ganharem. Eu vi a puta da vida perguntando isso, e Taylor e a sua amiga de infância dizendo que isso não faz sentido algum, que é o Rufus. Não tem como. O protagonista não deixou, não. O protagonista não é forte. Eu sei que nesta obra aqui, ó, não tem um overpower, mas, pô, o Prota dava conta de vocês. Atualmente, o dava. Rufus ter pegado leve com eles, tirando o Rufus pra merda, tá ligado? Mas Elvira tá... Não, pô, é pelo histórico. Se a pessoa não tem autoridade, não pode julgar a pessoa pelo que ela fez, se não percebes o que ela fez. O que eu falei tem sentido, não quer saber de nada, não. Falando para que o Rufus responda o porquê dele ter deixado eles ganhar. Rufus fica apenas no... Só tô de oi. E Elvira só falta espumar pela boca. Mas então, que a porta do salão de Ofélis é aberta. Uma pessoa que foi até ali apenas para trocar o seu broche de flor de caqui. Meu Deus! Acabou. Todo mundo vai ser decapitado. Já vai pegando a tua tocha, porque hoje vai ser funeral. Que ficou pensando no que usar em um certo tipo de encontro a noite toda. Quem seria louco de chamar essa pessoa de ingênua por seu amor puro? E essa mesma pessoa que estava indo trocar o seu broche para ficar a mais linda possível para seu amado, seu namoradinho, vê uma cena um tanto quanto quase desmaiado, angustiante, pois o seu amoreco estava jogado no chão, ensanguentado, após ser atacado por um grupo de meliantes.
Sendo essa pessoa a nossa... Rapaz, a hora que ela tá... Nossa mana Janica, perguntando o que foi que eles fizeram e quem A música é muito boa. Acho que não combina nada com a situação, mas a música tá muito boa. foi que mexeu com teu macho. A mama chegou. Fala dela, porra! Desde a sua carta, a nossa mana Janica pensou na possibilidade do Rufus ter sido arrastado para alguma situação inesperada. Uma crítica que eu vou fazer ao Arquemon, como uma pessoa que já assistiu a alguns vídeos do Arquemon, é que sempre que tem uma cena triste, ele coloca essa mesma música. Pô, pelo menos coloca trezinhas para variar um pouco, irmão. Eu sei que isso é uma coisa de quem já assiste há muito tempo. Uma pessoa que está assistindo agora, que só assistiu este vídeo, provavelmente não tem tanto flashback assim. Mas eu já vi a obra esta obra, toda não, viu que estamos vendo. Já vi a obra completa, essa assim, do Manhwa do Prédio. Já apareceu essa música algumas vezes. Arquemon, eu acho que variar um pouco a música de tristeza seria legal, seria bacana. Mas, considerando o seu estilo de vida e a maneira como ele... Não tô dizendo para pagar gestas, isso até é bem característica atualmente do teu canal. É uma boa mensagem, não... É uma coisa intrínseca do teu canal. Mas dar uma renovada com outras músicas tristes seria bacana. Com o ataque do Glaska, independente de qual fosse o problema, grande ou pequeno, aos olhos da Janica, o nosso mano Rufus a fazia acreditar que ele resolveria qualquer que fosse o problema de alguma forma. Mas depois... Mas bora fazer a crítica ser construtiva? Dar exemplos de coisa que podia ser colocada? Vou dar um exemplo. Esta música aqui de Ori. Começar assim, mas depois já calma. Já é uma música bem mais tensa. Não necessariamente tensa, mas uma música bem mais triste, que realmente dá uma tristeza. Na curiosidade, nessa altura, este personagem aqui morre. É o início do jogo, não é nenhum spoiler gigantesco, ok? Tá. Não o Ori em si, mas o peludão. Enfim. Por isso a carga gramática, não, dramática é muito gigante. É muito gigante também, foda, o português está horrível. Mas é gigantesca o quanto isso impacta. A cena é muito bem feita. Tu te pegas rapidamente. E aquele spoiler que eu dei foi pouquinho também. Nos primeiros 2-3 minutos ele já morre. Não é grande spoiler. Recomendo muito Ori. Joguem Ori. É o meu melhor... É o melhor Metroidvania que eu já joguei na vida. Facilmente. O segundo, percebe o primeiro também é muito bom. Um erro esse seu modo de pensar tão complacentemente. Vendo o seu estado, ela começou a refletir sobre, mesmo ela falando que o ajudaria, não importando o que fosse acontecer, ele não pediu por ajuda. A razão pela qual ele atraiu a Janica para o Jardim das Flores, fora do Salão Ofeles, chegando a ponto de escrever uma carta para ela, o que, bem, era algo incomum vindo dele. Era a mesma razão pela qual ele lutou sozinho, até derramar o seu próprio sangue, para manter a nossa mana Janica fora do campo de batalha. Mas já agora que ela própria já havia recebido diversas punições, graças ao incidente de Glascan. Punições ela deu a si mesma, né? Ela não teve grande punição, a escola deu a si ela foi possuída, ela não teve culpa, mas ela teve algumas punições que ela mesmo se impôs. Essa mana Janica não sabe o que aconteceu, mas sabe que o nosso mano Rufus a tratou com consideração e foi atencioso a ponto de não envolver ela com isso tudo. Enquanto em sua mente só se passava a preocupação de ficar mais bela possível para o seu amado, ele está nessa situação. E por esta razão, por este motivo, que a deixa ainda mais furiosa, perguntando àqueles três qual a razão disso tudo. Telo até tenta falar com a nossa mana Janica, dando graças a Deus que ela apareceu, que tem alguém envolvido com este ataque, que o Rufus está envolvido também e tal. Mas a Elvira sabe bem que isso não vai... Não ataca, deixa o Rufus. Se o Ed não fizer, se o Ed não resolver, ninguém vai resolver daí, só avisando. É mais forte que todos vocês juntos e podemos multiplicar, que acho que continuava mais forte. Essa... Rapaz, ela estava caindo.
Mas essa mina aí é forte pra desgraça, irmão. Vocês não vão conseguir suportar depois conseguirem tancar o Rufus. Não tem como. Olha não, tá? Pois a Janica é a sua inimiga. Eita. A nossa mana Janica, já há pouca já fala, rapaz, eu não tô nem aí não pra... Dá-lhe um abraço que resolve. Vocês estão fazendo não, moço. E liberando logo todo o seu poder a ponto de... Tá achando Goku pra lançar tanta aura assim? Isso! Você é o ar do salão com tamanha poderância, pois quer comer o butico de quem machucou o seu macho. Rufus até tem... Isso não é traição? Rapaz... Acalmar a fera. Mas aqui vai um conselho de vida pra vocês aí do outro lado da tela, tá? Quando uma mulher está furiosa, sacana, nunca mesmo peça pra que ela fique calma não. Ouça o que eu tô falando. A mana Janica já mete um sorriso. Acho que neste caso até daria certo. Neste caso, já que é pelo prota, acho que ela aceitaria. Mas de resto, realmente tens razão. De resto, tens razão. Mas se for por ti que ela tá com raiva, não por ti, mas porque tu te lascaste, porque tu te prejudicaste, aí tens razão em pedir para ela se acalmar. Mas se não der certo, lascou. E fala que tá tudo numa boa. Enquanto a Elvira e a amiga de infância ficam paralisadas com aquilo tudo em sua frente, pois a mana Janica invocou foi logo todas suas bestas espirituais mais forte de uma vez e tá com sangue no zóio, falando para que o nosso mano Rufus espere apenas por 1 minuto. Rapaz, diz que eu vou mandar todo mundo do cemitério. Tudo ficará numa boa. E, rapaz, a mana Janica é tudo isso e um pouco mais, hein? Pois você tá ligado, né? Buticos serão perdidos aqui. Eu vira já estourados, entochados. Uma decisão mais sensata, que é a de meter o pé, arrastando o Taylor dali, certo. E Rufus tenta ir até a sua amada para acalmá-la. E a Janica quer saber de nada não, manda logo a sua frota pra cima dos três, sem nem ouvir nada e apenas com uma coisa em sua mente: esfolar esses três aí, moço. Acho que agora nenhum abraço resolve. Ixi, rapaz. As bestas espirituais já partem pra cima dos três. A Elvira grita para o Taylor acordar que não vai conseguir fazer a Janica ouvir o que ele quer falar. No entanto, Taylor se recusa a recuar, pois por conta do ataque em fúria da Janica, pode acabar machucando alguns alunos. E por isso que ele... Não são trancados, irmão. Não dá pra entrar na sala. Se ela não conseguiu sair dessa sala quando tava... Ela tava nessa residência? Acho que não. Na vida passada, acho que ela não saiu da residência. Saiu? Não lembro. Não irá sair dali. Taylor é o típico herói daquele mundo. E é claro, como água, que ele agirá como tal. O que significa que ele irá encarar aquela situação de um jeito ou de outro. Mas... Obrigado, Rufus. Obrigado, Ed. Uma mão vai até ele, falando que ele já pediu pra que eles vão embora e tacando ele com toda a sua força pra longe, tá ligado? Falando pra que ele ouça com atenção que ele, o nosso mano Rufião Pereira da Silva, o nosso mano Rufus, irá dar cabo da mana Janica. É que Pereira é quase o meu nome, o meu terceiro nome. Pereira é quase o meu terceiro nome, mas não é. Pedindo para que eles se apressem para ir pro segundo andar. A amiga de infância já fica confusa, pois até então o Rufus queria impedir a subida deles, mas ele responde que mudou de ideia. Elvira, indignada, fala que ele não conseguirá lidar com esses espíritos machucados dessa forma. Vai dar um jeito. Mas toma logo uma bufetada na moleira para ficar esperto e após o cascudão, Rufus fala para que ela pegue as suas coisas e pede desculpas por ter rasgado a sua bolsa. Elvira até que não gosta de receber ordens do Rufus, o que a deixa meio que indignada, mas irá ouvir dessa vez. Assim, ainda com os três partindo para o segundo andar, enquanto o mano Rufus fica para trás para enfrentar a mana Janica, que tá poucas, tá ligado? E coloca poucas aí nessa equação, tá? Porque olha essa expressão aqui, né? De alguém que quer ouvir explicação alguma não, viu? Nem com... Se tivesse mais qualidade, essa imagem aqui... Que pariu, este vídeo seria o auge. Não nem nada do tipo. Mas antes que continue esse ataque, algo chama sua atenção.
nosso mano Rufus, que vai até ela caminhando. Ah, é verdade, também tem esta música triste, tem duas, o Arcumon tem duas. Tranquilamente. Quando é uma tristeza meio romântica qualquer esta. Preocupada, fala para que ele não se esforce e que cuidará de tudo a partir de agora. Que depois ele, o Rufus, explique para ela o que aconteceu. Mas antes que continue, Rufus chama de leve por seu nome, levantando a sua mão de leve também e dizendo para Janica que está tudo bem agora. Colocando de leve as suas mãos em seus ombros, olhando fixamente seus olhos e pedindo para que ela se acalme. A Janica para o seu ataque repentino, confusa com essa situação. Essa música romântica, o Arcumon da atualidade, o Arcumon do pós-testamento não faz essas músicas não. Esse Arcumon do Antigo Testamento fazia, legal. Pelos atos do nosso mano Rufus. E na moral, a partir de hoje eu vou usar essa imagem aqui como um descanso de tela. Rapaz! É difícil ser Qual é a música? Qual é a coisa que eu uso? Sem graça. E sim, tá tarde pra caramba. Janica Suprema, assim, velho. A Mariose a cada capítulo é o meu amor que avança mais por essa mulher. Perfeita. Bem, a Janica fica toda sem jeito. Eu falei que o abraço acabava com a situação. E dito e feito, o Prota nem precisou dar um abraço. Só com o Caimão em cima, já acabou. Pelas ações do nosso mano Rufus. E Rufus pede para que ela mande as bestas espirituais embora, pois o vento tá até que um pouquinho forte. Sem jeito, ela até manda as bestas espirituais cascar o beco, dito e feito. E o trio lá fica como? Tá que pariu, doido. O mano Rufus tem a ciência, velho. Incrédulo. Que tem o nosso nada, tem o charme, tem o libido. Mano Rufus resolveu essa situação aí rapidamente, tá ligado? Enquanto a nossa mana Janica chora de desespero pelo nosso mano Rufus, pois o menino tá judiado, tá ligado? Rufus pede para que os três se apressem. E é quando tudo já foi já pôs resolvido. O homem pode estar ferido, mas já pôs não tira. Pelo menos o papel do nosso mano Rufus nesse ato já foi resolvido, de agir como um vilãozinho, tá ligado? Ele Será que por ele ser atrasado não muda muitas coisas? desaba no chão de vez, pensando que agora não resta muito tempo, para que se resolvam logo este ato. E bem, a Janica é a Janica, né? Grita pelo nome de seu armário. Não tem um bicho de cura, não? Tempo depois, a Janica tá dando um leve sermãozinho no Rufus, do porquê Bicho, no caso, ele se espírito. ferir tanto, falando que aqueles três exageraram demais, pois não deveriam ter batido tanto nele. Mal sabe ela que o mano Rufus que deixou ele ganhar, tá? Mas enfim. E que na próxima vez que ela os encontrar, eles vão ver o que é bom pra tosse, por ter mexido com seu macho. Mas antes disso, Beba ela água. pede para o Rufus para que pare de se machucar. Já é o segundo garrafão do dia. 10 litros hoje. Brinca. Opa. Dobro. E pede para que ele prometa isso para ela. Rufus confirma e agradece por ela se preocupar tanto com ele. Com isso, Rufus se levanta, pensando que apesar dos imprevistos, fez o teu papel de boss do primeiro andar. Então agora ele já pode ficar tranquilo. Mas, ao ouvir a Janica falar de uma certa carruagem que viu do lado de fora, uma carruagem com uma coroa dourada estampada, uma ligeira preocupação toma sua mente. A Vixe, coroa dourada mudou o passado? é o símbolo do No caso do líder futuro? da associação mercantil de elite, o pai Já ouvi essa coisa antes. adotivo da Loretel, e também aquele que mandou matar os pais biológicos da mesma, o falso boss que Ui. irá assumir após perder para a Loretel, o Rei Dourado Elt, o pai da nossa mandraka Loretel Kelt. Mas Olhão de tigre. o mais importante aqui é o fato dele ter chegado na academia o mais cedo que o esperado, o que significa Porque ainda estamos no arco 2. Porque que ele tá no. Ele é o boss do arco 3. que algo está para acontecer, fora dos conhecimentos do nosso mano Rufus. Observando de longe aquela carruagem que acabou de chegar, uma silhueta de uma pessoa. Sendo essa pessoa a nossa mana Loretel, perguntando à empregada-chefe se também conhece aquele cara de aparência malvada, o malvadão. A Alice, a empregada-chefe, pergunta se ela está falando sobre o nosso mano Rufus, e a Loretel confirma que sim. E com isso, a Alice faz até uma leve
Por que essa moça aí tem os olhos fechados? Piada de que a Loretel está afim do nosso humano. E ela responde que o nosso humano Rufus é até que gatinho, ó. Vai vendo. Mas não é sobre isso não que ela quer falar. E sim que teve uma sensação dele ser igual a Alice. Falando sobre quando ela, Loretel, perguntou ao nosso humano Rufus se poderia simpatizar com alguém como ela. E a sua resposta, para sua surpresa... Rapaz, que dinheiro mal gasto. Nunca comprei iPhone, rapaziada. Nunca não compensa. Não foi nem um pouquinho agradável, largando ela sem piedade alguma, falando isso para Alice, que pessoas como elas estão fardadas a ouvir esse tipo de coisa de outras pessoas. A Alice, que era a empregada-chefe da academia, trabalhou lá por uns 20 anos, começou do zero como uma aprendiz de empregada aos seus 15 anos de idade. Acabou se mostrando bem competente e por isso se tornou o gerente do Salão Alferes. A maior parte dos investimentos da Loretel foram para lá, que gastou uma boa quantia para tirar a Alice de sua retidão. Essas perdas abriram grandes buracos nos registros financeiros da nossa mana Loretel. Mas ainda assim, ela não considerou isso como perdas ou desperdícios. E com um investimento que diz muito sobre ela, e com honestidade diz a Alice que tem muita sorte de ter uma pessoa como ela ao seu lado. Porque a Loretel encontrou alguém como ela, alguém que abandonaria as rígidas crenças e valores de vidas apenas por algumas moedas de ouro. Alguém semelhante, e só conhecendo tais pessoas que a Loretel achava que poderia se libertar de sua solidão. Provavelmente porque nos guetos das favelas, as marchas comerciantes que arriscavam suas vidas por uma única moeda, a fazia viver de tal forma, na qual, se não esfaqueasse alguém primeiro, seria ela esfaqueada. Mas, independente de seu passado infeliz ou de sua história triste, rapaziada, desculpa, tá um pouco... Como é que eu ia dizer? Desconcentrado, mas eu taquei meu celular para ali, para não ficar olhando o celular. E sem querer deixei cair isso em cima do meu console portátil. Então tô ouvindo se ela quebrou ou não. É só isso. Eu tô prestando atenção, ouvi toda a história. A Loretel é claramente uma personagem maligna, fazendo jus a essas palavras, dizendo a Alice que eles irão destruir o Salão Alferes por dentro, sem mesmo saberem de nada. Acompanhada também de seu sorriso de satisfação, sendo claramente este sorriso... Outra coisa que eu falei há pouco é que só tem duas músicas tristes. É essa que está acontecendo agora e a outra que é quando finaliza ou quando é uma tristeza romântica. Um sorriso de uma vilã que opera por debaixo dos panos. Uma pequena pausa aqui. Eu gosto de como a história retrata a nossa mana Loretel. Ela é claramente uma vilã, com suas convicções e tals. Pegará o que vilã não necessariamente um outro ponto de vista. Vilã, eu acho que a obra não necessariamente coloca ela como vilã, porque vilão necessariamente é uma coisa para nós sentirmos repulsa, ódio, e ela está tentando humanizar a Loretel neste momento, então não consideraria ela vilã. Uma... Qual é a palavra? Esqueci o nome. Que quer, porque quer. Irá destruir o que quer, porque quer. Eu gosto desse tipo de vilão, mesmo sabendo. Eu compreendo, mas eu não chamaria isso de vilão, Arcmon. Eu chamaria isso de antagonista. Exato, essa palavra que eu queria. Que é contra os princípios morais de tal personagem ou de tal coisa. Não necessariamente é um vilão. Vilão é algo que se opõe ao protagonista ou às éticas morais que o mundo se condiciona. Então eu acho que faz mais sentido chamar ela de antagonista e não necessariamente se considera antagonista. Anti-herói? Não, anti-herói o significado é outro. É anti-herói tipo Peter Parker, que é o contrário de um herói ideal, é um herói humano que nós conseguimos simpatizar. Isso é um anti-herói. Sabendo que a sua redenção vem logo após. Exato, Deadpool não é um anti-herói. Deadpool é muito mais herói do que anti-herói, porque anti-herói é uma coisa que não se prende ao ideal, que tem falhas, que erra. Isso é um anti-herói. Isso é fácil de deduzir. O herói é algo inalcançável, um princípio maior, algo exuberante que nós já almejamos sempre nos tornar, mas sempre falhamos porque nós somos humanos. Pelo menos eu acho. Só espero que ela não seja... E nos torna anti-heróis.
bombeiro é um anti-herói. Ela faz muita coisa maravilhosa para salvar o mundo, mas ela ainda é um humano, então tá fadado a errar eventualmente. Reduzida para uma simples personagem que irá fazer parte do harém do Rufus. Porque pra mim isso aí já seria um puta desperdício de personagem. Mas eu acho que não. Tá trabalhando bem a personagem, tá apresentando bem, tá mostrando que ela quer ficar com o protagonista? Não, que tem interesse. Enfim, sigo. Um tempo tá sendo uma coisa progressiva. O autor tá querendo trabalhar bem. Depois, pelos corredores, a Loretel está falando que as coisas estão indo como planejado. Essa música aqui eu não reclamo, porque é um clássico já dos manhuás. Desde que eu ouvi eu taco nelas, eu ouço essa música. E é bem relaxante. Tem um loop bacana, então tu consegues facilmente relevar ela. Então, irá até o depósito agora, pois tem de fazer o seu papel de personagem inocente, assustada, tá ligado? Com essas palavras, a Alice dá um leve rapaz, música tensa. Suspiro, pensando fora, que uma humana tão podre e lamentável para alguém da idade dela, da idade da Loretel, e com um leve puxar de sua espada, diz a Loretel que tem algo a informá-la, apontando a sua espada para Loretel, pensando que esta garota, que nunca amou ninguém, ou teve alguém que pudesse considerar família, falando que ela amou ela mesma, ué. Não pode mais não pode ter amor próprio. E ela... E também deve ter amado o pai e a mãe. Pena que alguém matou, né? Pena que alguém matou. Alice não é exatamente como a Loretel, pensando que a Loretel estará sozinha até mesmo na hora de sua morte. Falando isso com uma cara de que tem convicção que fará jus de suas palavras. E a Loretel com um rosto que isso já era algo de se esperar. Muito legal o detalhe que os olhos dela são verdes, que ela necessita da esperança, mas não alcança, mas os olhos dela também representam muito dinheiro, que tudo nas trevas, só a única coisa que brilha para ela é o dinheiro. Legal esses detalhes que o Marroa apresenta. Esperar. Enquanto isso ocorre com nossa mana Loretel, no segundo piso do Salão Ofélis, Cleitinho foi controlado na base da porrada pelo Taylor. No terceiro piso, a empregada Kelly foi derrotada pela trupe principal também. Com isso, o Taylor e a trupe partiram para o quarto e último piso, pensando que o único desafio que eles tiveram até agora, durante a sua subida do Salão de Ofélis, foi contra o primeiro boss do primeiro piso, o nosso Mano Rufus, que até deixou eles ganhar, tá? E ao ouvirem um grito vindo do quarto piso, a ponto de assustar a Elvira, porra, tu contra o Ed e tancou. Tá com medo de alguém? Em sua frente, um semblante de uma pessoa entorpecida de poder, enquanto os alunos que faziam parte deste ataque estão fugindo do mesmo. Pessoa essa que é aquele cara lá, gritando por palavras de ajuda, sendo ele também o quarto e último boss desse piso e deste ato também, sendo controlado. Meu Deus, mal dá pra ver. Pelo sistema de poder da própria academia do Salão Ofélis. Protetora William. Eles. Pra vocês deve estar ainda pior, já que ela é bem melhor pra vocês, ainda tá torta. Que bem, o que era para proteger os alunos, agora está atacando freneticamente os mesmos. E a partir daqui, começará o embate. Taylor e a trupe principal versus o quarto boss do segundo ato, o ataque do Salão de Ofélis. As consequências desse ataque faziam correr tremores pelo chão, fazendo os alunos se desesperar, perguntando o que é que está havendo e onde foi parar as empregadas. Com isto ocorrendo, as forças de proteção do salão foram enfraquecidas, o que permitiu os estudantes conseguirem fugir de seus quartos. E com toda essa situação se tornando cada vez mais catastróficas, grandes explosões ocorriam. Taylor e Elvira lutavam lado a lado, sendo a Elvira uma grande chave para a vitória, assim bloqueando os ataques mágicos nos corredores, falando que irá dar assistência com a sua mágica, a mágica alquímica, mas isso é o máximo que ela pode fazer, e dando um chute na bolsa fora do Cleitinho, e falando para que ele e o Taylor chutem de vez o butico daquele cara lá. Aquele cara, sendo controlado pelas forças de defesa do Salão Ofélis, conjura os seus diversos... Eu já vi esse cubo antes, tem muita raiva dele, inclusive. E foi num jogo brasileiro, que eu lembro muito bem. É literalmente esta coisita aqui maldita, odeio esta coisa, porque
quando aparece esta coisa aqui, é porque o dado foi corrompido. Maldito, odeio essa parada. Isso é horrível. Enfim, mas ok. O jogo é em Astria. O jogo se chama Astria Heart. Tá aqui o nominho, né? Joguem, é bom demais. Ótimo jogo. Porque graça na Epic, mas comprei. É muito bom. Porra, que jogo maravilhoso. Se tu gostas de roguelite, maravilha. Então isso, bora continuar aqui o manhwa. Os ataques mágicos, assim atirando uma grande quantidade de força mágica na trupe, a ponto de fazer o cara lá chorar e falar que finalmente, finalmente. E após essas palavras, uma explosão. Vou ser sincero, o Rufus foi bem mais fácil, mais difícil de derrotar. O Rufus foi bem mais difícil de derrotar do que esse cara. Uma série de explosão por todo o salão Ofélis. Vendo do lado de fora, tanto a carruagem quanto as explosões, o nosso mano Rufus, acompanhado da nossa mana Janica, que agora está preocupada com seu amado, tá ligado? E ele responde que não tem de se preocupar. O áudio melhorou muito agora. Tá o normal de sempre. Tá, que não tá muito ferido, e ela faz até um pouquinho de birra, tá ligado? Com isso, ele agora está mais preocupado em como as coisas irão operar a partir de agora. Observando a coroa dourada Elt e as suas atitudes, uma pessoa que opera e age secretamente, sendo ele também o pai da Loretel, adotivo no caso, um boss falso que age por trás dos panos, sendo também uma figura que não faz parte da academia. E a pergunta que fica é: por que ele está aqui agora? Todas essas dúvidas tomam o nosso mano Rufus, pois segundo o enredo original, não era para ele ter aparecido agora. E ao ver um semblante de uma pessoa indo até a carruagem, pessoa essa que foi o boss do terceiro piso, a empregada Shelly, que também foi uma das órfãs criada pela Alice e treinada pela mesma, para se tornar uma empregada da academia. Segundo o enredo original, esse aqui é o verdadeiro boss, não era o cara que eles acabaram de derrotar? Alice, a empregada-chefe, está junto da nossa mana Loretel, e Shelly está junto da Alice. Mas o fato da Shelly estar junto com o Elt agora, a qual é o inimigo número 1 da Loretel, é definitivamente estranho. É impossível a Shelly ter traído a Alice, o que leva a Rufus a acreditar que a traição veio por parte da própria Alice. Mas o que aconteceu para a Alice ter ido para o lado do Elt durante este meio tempo? E com isso, a única possibilidade que passa na mente do Rufus, que é que a nossa mana Loretel, nesse devido momento, foi jogar na zaga do Vasco. Foi jogar na zaga do gigante da coleira, tá? Da coleira, não tá ligado? Da coleira não. Rufus sabe que isso distorce muito o enredo original, pois a Loretel no terceiro ato trava uma luta política contra Fiona e também é uma das personagens... não, com cara política no meu manhwa, aí não dá. Aí não aceito. Política no meu manhwa, não, aí não dá. Aí perdeu a graça. Os principais que irão lutar contra a família do nosso mano Rufus no quarto ato também. Vendo tudo isso e pensando que só por agir como um boss intermediário neste ato já foi muito cansativo. Pensando... É verdade, a família do Protinho era rica, tinha esquecido disso. E com a queda da Loretel, terá de agir como ela. E isso é simplesmente uma loucura. E por isso que ele dá uma leve chamada de atenção na nossa mana Janica, falando que tem um favor para lhe pedir, que é urgente e que também não consegue lidar sozinho. Pensando em como irá conseguir explicar isso para ela, mas, para sua surpresa, a Janica rapidamente aceita e com seus olhos convictos... A confiança do amor, ela é que não percebeu ainda. Perguntando ao nosso mano Rufus o que tem de fazer. Alguém mandou uma carta para o Elt, contando as intenções da Loretel para ele, que ela estava planejando trair ele. Que cara é esse maldoso? Tá de graça. Esse aí parece mais maldoso que qualquer personagem até agora. Porra, parece a verdade do Fullmetal. O Elt e assumiu o controle da indústria mercantil, pois sabe que foi o Elt que matou os seus pais biológicos, lhe contando seus planos, falando sobre a compra do Grimório selado da Sábia, que foi apenas uma desculpa para atrair o Elt até a academia, e isso é uma isca para apunhalá-lo pelas costas.
Nessa mesma carta falava que certos fatores levaram a descobrir sobre tudo isso, e que agora o remetente desta carta... Um cara com uma roupizona na gravata. Está em posse dos documentos confidenciais que podem comprovar a trama da Loretel. Mas, já que a Loretel ofereceu uma grande quantia de dinheiro para o remetente da carta, a menos que ofereça uma quantia maior, o remetente desta carta ficará ao lado da Loretel. Seu motivo é porque está perdendo a sua visão devido a um acidente e já quase perdeu total a sua audição. E este será o seu último ano como empregada nesta academia, sendo a remetente desta carta a empregada-chefe da Academia Silvana. Isso já tínhamos entendido, por amor de Deus. Quem traiu a Loretel e foi pro lado do seu maior inimigo, a empregada-chefe Alice. Falando na carta também para onde o dinheiro deva ser mandado, caso o Welt aceite os seus acordos, sendo toda essa quantia de dinheiro mandada para os orfanatos que a Alice administra. Eu acho que aqui conseguimos entender a motivação da Alice quando ela fala que não é semelhante a Loretel. Ambas se jogam. Ela se importa com dinheiro, mas pela causa. Ela só se importa com o dinheiro pra nunca mais voltar a ser como estava. Voltar ao estado de pobreza. Ela se importa em ajudar quem está na pobreza. É diferente. Jogaram na sujeira. Mas enquanto a Loretel almeja uma vingança, a Alice tem por trás de si, das suas sujeiras, uma crença maior, tá ligado? Tem um objetivo ali além da vingança. Com isso, voltamos para o momento da traição. Também dá pra interpretar assim, mas ok, Arcmon. Da Alice, perdi. Tu explicaste o resultado final. Quer dizer, eu expliquei o resultado final, tu explicaste o conceito. Justo. Para que a Loretel não se mexa, que o Welt, seu pai adotivo, logo chegará. Falando a Loretel que não esperava aquela expressão em seus olhos, pois a achava uma pessoa mais equilibrada. Perguntando o que a Loretel mais queria era apenas se vingar do Rei Dourado. Mas, aos seus olhos, tanto a Loretel quanto o Welt são farinhas dos mesmos sacos. Embora não dá pra julgar, faz sentido. Ela faz tudo pelo dinheiro, o outro faz tudo pelo dinheiro. É a mesma coisa. Se aplique para ela também, fazendo de jus essas suas palavras neste devido momento. Mas, para a surpresa de ambas, um ataque repentino ocorre, com a derrota daquele cara lá, e com a Elvira falando que aquele cara nunca poderia estar por trás disso tudo, e que a verdadeira culpada disso tudo é a empregada-chefe Alice, que agora está como uma refém. A Alice fica surpresa com tudo isso que acabou de acontecer e a Loretel se joga até a trupe principal. Taylor vai até ela perguntar se está tudo bem. E eu viro aflita. Claramente não. A pessoa com uma espada na mão. Ei, irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem? Que planejou tudo isso. Que é a Alice que deve ser derrotada. Mas com a pergunta de Elvira preocupada com o que há de errado em seu rosto, leva a se perguntar que tipo de expressão ela está fazendo naquele momento. Com isso, com a nossa mana Loretel correndo o mais rápido possível daquele lugar, cobrindo seu rosto com seus braços. Pensando que o Welt já está ali, que o plano para tirá-lo do trono já está quase completo, que ele será responsável pela adulteração de grande escala dos livros de contabilidades. E que ela apenas deve entrar em contato com a sede agora, já que o Welt está pelas redondezas. Só precisa mandar os pombos correios até a sede se esconder, enquanto tudo isso ocorre, e se ela não for capturada, tudo ocorrerá bem. Tendo tudo isso em mente, pensando que ficará tudo bem, não há por que ficar desapontada, já que, como o Rufus lhe disse outrora, não há ninguém neste mundo que possa compreender. Quanto à traição da Alice, já era algo que ela esperava. Já passou por essa situação diversas vezes. No entanto, algo leva ela para a sua fuga. Um sentimento leva ela a desabar em lágrimas naquele momento, pensando que não combina nada com ela agir desse jeito, por ter o seu coração partido. E ai, velho. Putz, na moral, carai, dói ver a Loretel nesse estado aí é meio que de partir o coração, esse tá Deus já.
Apesar de seu coração partido e de suas lágrimas, ela pensa que deve fazer o que pode fazer, assim correndo o mais rápido possível e indo até o seu quarto o quanto antes que o Welt chegue, pensando que tudo isso ficará bem se conseguir mandar o pombo correio. E ao mesmo tempo, no primeiro piso do Salão Ofélis, o Rei Dourado Welt acaba de adentrar os portões do Salão de Ofélis, falando a uma pessoa que está em sua frente, perguntando se ele é algum estudante e o mandando sair dali o mais rápido possível. Com tal estudante respondendo Será que é o que Prota? por causa do desabamento não é permitido a entrada de ninguém por ali, sendo essa pessoa o boss do primeiro piso do Salão de Ofélis, um vilãozinho de terceira categoria deste jogo. Sendo esse vilãozinho o nosso mano Rufião Pereira da Silva. O Prota pode estar machucado pra caralho, ter acabado de desmaiar, mas ninguém tira a pose do Prota. Porra, o Prota tinha todo debochado assim, caralho. O nosso mano Rufus falando que ninguém irá entrar ou subir essas escadas agora. Eita. Eu te pergunto se foi a própria academia que lhe deu essas instruções, e o Rufus calmamente responde que não, pois está agindo apenas por conta própria. Rufus tem o conhecimento que há 3 pessoas que agora sabem o que está vendo. A Loretel, que quer destruir o Welt e se vingar de sua infância, tomando a sua cadeira de presidente mercantil. O Welt, que está aqui agora determinado a frustrar os planos da Loretel e conseguir comprar o Grimório selado da Sábia, e usando os dois ao mesmo tempo, tanto a Loretel quanto o Welt, a empregada Alice, que é a causa raiz dessa reviravolta na história. Rufus, na verdade, não sabe os motivos da traição de Alice, mas sabe que ele está no 5º andar agora, e sabe que conforme o enredo, Taylor e a trupe principal irá dar de cara com ela nesta mesma hora, tá ligado? Assim, confiando no Taylor e a trupe que poderá contar contra Alice, pois ele confia bastante neles. Confiança que veio depois de ele mesmo, ele o próprio Rufus, ver as suas habilidades e sabe que eles são capazes de lidar com essa situação. Sendo sincero, essas lutas desses caras aí é bem chata, não mostrou nada de legal até agora. Sua única missão neste momento é de parar ou pelo menos atrasar este homem em sua frente. Contanto que o Rufus mantenha um Welt do lado de fora, os eventos vão acontecer como deve ocorrer. Com isso em mente, ele reconhece que este homem em sua frente é o Welton Kelt, falando que deve ter um bom motivo para ele estar ali, perguntando se ele pode ir conversar com a academia primeiro e ter certeza que está sendo tratado de forma apropriada. Faz sentido. Apenas fala que agora entendeu, enquanto olha para o nosso mano Rufus que se curva diante a ele, com Welt falando que realmente entendeu tudo a partir de agora e perguntando ao Rufus se ele está ao lado da nossa mana, a nossa mandraca Loretel Kelt. Acho que não. Nosso mano Rufus bateu de frente com o sogrão, o pai adotivo da nossa mana Loretel Kelt, o Welton Kelt. E agora terá um embate frente a frente com ele. Mas, antes disso, teremos de voltar a 10 minutos atrás, logo quando ocorreu aquelas grandes explosões nos quartos dos estudantes. Já em faz um um certo tempinho. local, acompanhado da nossa mana Janica, o nosso mano Rufus, que estava dando meio que uma de vândalo por ali, explodindo tudo que é parede na sua frente. Tá procurando o quê? A primeira coisa que ele fala ao explodir aquele quarto é que tá tendo uma bagunça lá fora, e essa pessoa ainda continua aqui. Pessoa essa sendo o nosso mano Gica Ives, falando que esses pequenos empecilhos que está vendo não atrapalhará ele, não atrapalhará o seu treino pra ficar monstrão, não vai atrapalhar não, tá ligado? Foco apenas, tá ligado? Foco não, referência, dedicação, um homem de disciplina, exército chora quando vê um cara desses, caralho! Mano Rufus, diante a essas palavras, só pensa tá que pariu, meu velho, isso aqui é o que nós chamamos de foco supreme. E te falar, o mano Gica Ives sabe como botar uma pala, pois por ter a parede de seu quarto destruída, fala isso aqui ó, que será difícil dormir agora.
Pois, como dito antes, o mano sabe como botar uma pala. Fala do nosso mano Jikawa aí, porra. Fala dele. Mas por fim, percebe que a mana Janica também está por ali, a cumprimenta. A mana cumprimenta ele de volta, um pouco constrangida, graças ao ataque do Glascão outrora. Enquanto o nosso mano Rufus diz para que ela não esquente muito com isso e tal. E o nosso mano Gica Ives só observa os dois pombinhos e solta já percebeu? A pergunta de que... perguntando, eles dois se os dois estão namorando, tá ligado? Eu percebi! Então pergunta, a mana dá um pulo pra trás, negando de tudo que é jeito, enquanto o nosso mano, tá ligado? Só observa. E por seus olhares, deixa a mana como? Preocupada se o nosso mano Rufus não gostou de ser chamado de seu namorado. Não ficou indiferente. Eu acho que é uma reação melhor do que o... Qual é? Do Andreas Cromwell teve. Pô, essa do Andreas Cromwell, quando ele recebe uma cantada, é a pior reação possível. É nada, pô. Tá zoando ela, coitada. Não é isso, que eu realmente culpado pra deixar esse clima assim meio tenso. E sim, o rua do Andreas Cromwell sumiu todo, completo. Quem conseguiu ver? Conseguiu ver. Eu não posso deixar no meu canal porque eu não posso tomar strike, rapaziada. Espero que entendam. Eu tô fazendo uns planos pra deixar público pra vocês no futuro, mas por agora, não dá. É o Gica Ives, por perguntar uma pergunta tão insensível assim. Por tal e por... igual o Andreas Cromwell faz. Respeito ao nosso mano Rufus, teu senpai, Gica Ives rapidamente se desculpa, pedindo perdão para os dois. Mas por que o Protinha foi ter com eles? Descobriremos no próximo episódio. Muito bom, tô curtindo bacana. Muito manhua legal, mas este daqui... coisa boa demais. Eu não diria que é uma nota 10, mas pô, uma nota 8. 7,5, 8, acho que fica bom pra ela. Tá avançando bem, os personagens parecem ter um desenvolvimento bacana, mas o desenvolvimento ainda tá acontecendo, tá sendo gradual, mas ainda tá indo. Estamos no segundo arco agora, mas acho que vai ficar legal, vai ficar bacana, espero que tenham curtido. Mano, muito legal, e é isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. E foi mal ter colocado isso aqui, rapaziada. Foi só bait, tá? Não tá partido não, do celular.